Gente, aqui é a interface do Illustrator, tá bom, para vocês? Para quem não tem familiaridade, é assim, tá bom? E aí a gente vai começar bem do início mesmo, apresentando para vocês como criar um novo projeto, mas assim, antes só um insightzinho. A diferença, tipo, tem muita gente que associa o Illustrator ao Photoshop, né? Acha bem parecido, mas o Illustrator a gente vai criar meio que do zero todas as nossas publicações, nossas imagens, a gente vai criar vetores. Então, a gente não vai utilizar imagens e modificar imagens, a gente vai criar imagens, digamos assim. E esse vetor, o diferencial do vetor, o maior dele é que ele não muda a sua qualidade, digamos assim. Você pode aproximar ao máximo, enfim, que ele vai continuar sendo, enfim, em perfeita qualidade, porque ele é um vetor, tá bom? Mais ou menos isso. Vamos primeiro criar um arquivo, é bem simples, tem que criar novo, e ele também já disponibiliza alguns modelos aqui, ó, caso você queira, enfim, tem um tamanho já pré-estilizado aí, digamos assim. Então vamos lá, criando um novo arquivo. Gente, se vocês quiserem, vocês também podem fazer isso enquanto vocês estão, né? Como o Lohan falou, quando eu estiver falando, vocês fazem aí no Illustrator de vocês. Então, aí aqui a gente vai modificar, você pode mudar aqui o título, vou colocar mini curso, então para cima, né? Para ficar menorzinho. E aqui a gente vai modificar a largura e a altura, tá bom? Geralmente, quando fazer uma publicação para Instagram, por exemplo, como ela tem que ser quadradinha, a mesma altura é a largura, perdão. Então, então, vocês criam por aqui, tá bom? A gente tem como controlar o número de pranchetes. O que seriam essas pranchetes? Seriam, tipo, nossos locaizinhos de fazer nossa publicação, tá bom? Enfim, nossa arte. Seriam nossas telas, digamos assim. Então, você tem como modificar antes mesmo de criar o seu projeto. Mas caso você já tenha criado um projeto, você tem como modificar isso mais na frente. Sangria é como se fossem umas margenzinhas para caso, supondo, é bem usado como fazer alguma coisa de texto, né? Você vai imprimir alguma coisa. Então, você coloca essa margenzinha para ter a noção do espaço ali onde você vai colocar o seu texto. Tem algumas opções mais avançadas, mas não importam tanto assim. Mas questão de cor, questão de qualidade da imagem. A gente tem, assim, vou passar rapidinho aqui para vocês. A gente tem três tipos. Geralmente a gente deixa salvo em 72, porque como geralmente eu uso na internet, então fica mais fácil de carregar as imagens na internet e não precisa ser tanta qualidade assim, né? Porque para a internet, se fosse para impressão, a gente aconselha que seja em alta, mas por enquanto pode ser 72 mesmo. Cores, para a internet e outros assim, aspectos, RGB, que é Red, Green, Blue, né? Se for para impressão, é aquelas cores que tem na impressora, que é o magenta, yellow e alguma coisa, né? Black, algo do tipo. Enfim, essas são só mais assim para vocês terem uma noção de como funciona. E vamos lá criar nosso primeiro arquivo, né? Aperta aqui em criar. Pronto. E aí para ajustar, vou primeiro aqui, já vou usar aqui um atalhozinho, mas depois a gente vai revisar isso com vocês. O atalho para centralizar bem é Ctrl 0, tá bom? Ó, ele deixa bem centralizado. Vou repetir aqui para vocês. Às vezes ele abre meio assim tortinho, você pode apertar o Ctrl 0, que ele centraliza bem no centro mesmo. E é isso, gente. O Illustrator tem alguns truquezinhos, algumas dicas que facilitam muito na navegação, na criação de formas, entre outras coisas, tá bom? Começando aqui por essas abas, a gente tem a aba de propriedades. A gente pode editar aqui tanto o nosso arquivo, como, assim, as coisas que a gente vai criar. Então, essa aba aqui, ela ajuda muito a gente, tá bom? Aqui tem como você editar a prancheta, como eu já falei para vocês, né? Aqui mesmo já tendo criado. Aqui a gente tem mais uma aba de camadas, que já eu explico para vocês, e uma aba de bibliotecas, que seria tipo uns arquivos que você tem para utilizar durante os seus projetos, tá bom? Então vamos lá, iniciando aqui, vou pegar só minha colinha rapidinho. Vou apresentar para vocês o painel de ferramentas, é esse aqui, ó, do lado esquerdo na minha tela. Ele fica aqui. E essas são as principais ferramentas. Às vezes você inicia o Illustrator, ele coloca só as ferramentas básicas, mas aqui acho que já está, acho que todas, mas tem como você configurar assim, rapidinho e colocar para exibir todas. Mas a gente também não usa todas, assim, no meu caso eu não uso totalmente todas, só algumas mesmo. E vou começar aqui para vocês. A primeira ferramenta, gente, é a ferramenta de seleção, essa aqui, ó, essa setinha, que acho que é bem intuitiva, ela seleciona os vetores, seleciona as formas, com um clique,
Também aconselho vocês, se vocês tiverem um mouse, né, aqueles mouse que a gente encaixa, no meu caso eu estou usando notebook, então esse mouse é mais fácil de navegar pelo Illustrator do que aquele mousezinho que vem no notebook. Então, essa aqui a gente tem a seleção, a ferramenta de seleção. E vou criar aqui rapidinho para vocês uma forma. Já eu explico como é que faz isso, tá bom, gente? É só para mostrar para vocês como funciona. Pronto, criei aqui, vou mudar aqui a cor rapidinho. Só para mostrar como funciona essa primeira ferramenta, tá, gente? Uma forma, então, se você clicar e arrastar, ela vai selecionar todas as formas que tiverem, né? E junto com essa ferramenta, a gente pode fazer algumas coisas com ela. O nosso objeto, a gente pode aumentar e diminuir o nosso desenho. A gente pode, enfim, fazer as alterações mais gerais na nossa forma. Dá também para a gente, ó, fazer, enfim, algumas alterações nas nossas formas, perdão. Seguindo aí, a gente tem a seleção direta. Seleção direta, que ela seleciona também, acho que o nome já bem diz, ela seleciona, só que de um jeitinho diferente. Peraí, vou dar. Gente, para excluir pode ser delete ou, enfim, apagar mesmo, é porque eu errei aqui rapidinho. Vou recriar aqui a forma. Me desculpem. Pronto. Então, vou aqui pegar a seleção direta. Selecionei aqui a minha forma. E aqui, gente, é uma seleção de, como assim, mais específica. Eu posso pegar um pontinho do meu quadrado, do meu retângulo que vocês estão vendo aqui, e posso puxar ele, ó. Então, é uma seleção, essa ferramenta aqui, ela é bem específica para você editar realmente a forma em si. Então, eu posso fazer isso, posso deixar minha forma assim, sabe? E ainda também posso usar aquele mesmo recurso de arredondar a borda, né? E ainda, enfim, posso editar tudo, digamos assim, com essa ferramenta. Ela é bem geral, mas é mais para você editar, assim, realmente a forma. Se você quiser só aumentar, diminuir o tamanho, você basta usar a ferramenta de seleção mesmo, normal. Seguindo aqui nossas ferramentas, gente, a gente tem a segmento de linha, essa aqui, que... Peraí, deixa eu cancelar aqui. E a gente tem a forma retângulo também e a forma de texto. Vou aqui passar para vocês. Então, como eu já tinha meio que mostrado para vocês, essa ferramenta de formas, aqui retângulo, mas assim, se você apertar no botão direito de vocês, ela vai abrir essa outra abinha, ou seja, elas são várias formas, não é só retângulo. E aqui a gente pode fazer formas variadas, como a gente tem o retângulo, né? Vou mostrar para vocês. E, gente, para fazer qualquer forma, você clica no cantinho onde você quer e arrasta, tá bom? Como eu já mostrei para vocês, a gente também tem, apertando o botão direito para você mudar, a gente tem essa ferramenta, um retângulo arredondado, que nada mais é um retângulo com as bordinhas, né, um pouco arredondadas. A gente, vou apagar aqui para caber tudo. A gente também tem a ferramenta elipse, que ela faz círculos, ó, círculos, elipse no caso. Então, você pode fazer mais oval, mais assim. E outra diquinha para vocês, vou lançar logo, mas de novo a gente vai revisar mais na frente os atalhos. Se você apertar Shift, quando estiver criando a sua forma, ela cria, digamos que simétrica. Vou apagar aqui, ó, vou selecionar tudo com a seleção direta e vou criar de novo, tá bom? Então, eu aperto no Shift e ela vai criar simétrica. Para onde eu criar, ela vai criar com raio igualzinho, tanto na altura como na largura, ok? E a gente também tem a ferramenta de polígono, que aqui a gente, ó, ele cria, no caso, um polígono de 6 lados. De novo, se eu apertar o Shift, ele vai criar um padrãozinho. Então, vou apagar tudo de novo. E a gente ainda tem a ferramenta de estrela, também. Que ela cria uma estrela, aqui, ó, apertando normal, assim. Ou apertando Shift, ela cria simétrica. Mas assim, também tem como você criar outras formas. E também, uma forma de você, enfim, criar algum objeto é você clicando na tela, dá apenas um clique, aí você é que vai editar a largura e a altura, tá bom? Se você clicar nisso aqui, ele vai deixar no mesmo tamanho, digamos assim, simétrico. Senão você pode editar direitinho, tá bom? Então, se eu quiser criar um quadrado
com 200 de altura e 200 de largura, pixels no caso, então ele vai criar assim, basta dar o clique inicial. E isso também serve para quando você quiser criar umas formas de um polígono com mais lados. Você clica aqui, e aqui você tem como editar o tanto de lados, né? Digamos assim, eu quero 9 lados. Então, criou aqui, tudo bem? Então, essa é a nossa ferramenta de formas, é uma das mais usadas, digamos assim, porque daqui você vai criar tudo, vai criar fundo, vai criar, enfim, várias coisas para você estar aí usando no seu projeto. A gente também tem a ferramenta de texto, tá bom? Vou apresentar aqui para vocês a ferramenta de texto. Perdão, gente, vou primeiro excluir aqui para não ficar muita coisa na tela, senão vai ficar ruim de vocês verem. Se vocês quiserem, eu posso dar um zoom a mais, mas se tiver bom assim, vocês avisam, tá bom? A ferramenta de texto, o nome já diz, é para a gente adicionar um texto no Illustrator. E aí, quando a gente puxa, ele já deixa esse textinho assim, né, para a gente ter uma noção de como é. Mas, enfim, esse texto é só um exemplo, tá? E aqui a gente pode, enfim, criar um texto, supondo ciclo de mini cursos. Tá bem pequeno, né, gente? Mas vou aumentar aqui a letra. Enfim, eu seleciono tudo aqui dentro. E a gente tem várias formas. Uma coisa legal do Illustrator, gente, é que a gente tem vários lugares para a gente estar editando. Gente, só um minutinho aqui, rapidinho, tá? Já eu volto. Perdão. Pronto, voltei, gente. Ouvi aqui o Lolo disse, se você tiver alguma dúvida sobre as ferramentas, podem dizer. A gente pode estar revisando. São, assim, básicas, mas como são muitas, vocês podem se confundir. Então, sem problemas, perguntar. Tá, gente? Então, aqui, editando o texto, voltando aqui, perdão pela saída. Como eu estava falando, no legal do Illustrator, a gente tem várias formas de a gente editar alguma coisa. Então, como vocês podem ver, a gente já tem aqui em cima uma barrinha que ela tem algumas propriedades para a gente estar utilizando. Ó, a gente pode aqui mudar a fonte. E, assim, as fontes que estão aqui são as fontes que tem no seu computador, tá bom, gente? Então, assim, se você quiser adicionar alguma fonte no Illustrator, adicione no computador, que aí o Illustrator já resgata, então tudo ok. Digamos que eu quero usar essa aqui, que a gente usa bastante no PET, e aqui a gente já pode aumentar a letra, pode aumentar de pouquinho, ou então a gente pode aumentar os pontos para 80. Para ver agora melhor, vou aumentar um pouquinho mais, para ficar mais visual. 100. Boa. Mas também a gente pode editar o nosso texto por aqui, ó, pela nossa janela de propriedade, né? Como eu dito para vocês. Aqui tem até umas especificações mais avançadas. A gente também tem aqui, de novo, ó, a fonte, o tamanho, o espaçamento, aqui tem umas coisas mais específicas. Aqui é já o espaçamento entre um parágrafo e, digamos, uma linha e outra, aqui entre as letras. Ó, podem ver aí. A gente tem aqui como também escolher, centralizar num canto, no outro, aquele alinhamento justificado. Aquelas ferramentas básicas de texto, né, que a gente encontra também no Word e outros programas. A ferramenta de texto, ela também tem algumas especificações, tá bom? Eu acho que dá para mostrar agora também. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, de novo, quando tipo assim, toda vez que a gente vê uma ferramenta que ela tem essa setinha bem no canto, é porque se você apertar no botão direito, ela tem mais propriedades para você estar utilizando. Então, a gente tem uma ferramenta de tipo de texto, né? Que a gente pode estar incrementando junto com as nossas formas, ou seja, a gente usa, junto com a forma, a gente pode colocar um texto, digamos assim. Vou dar um exemplo para vocês. Vou criar aqui uma elipse, tá bom? Segurando o Shift, lembrando, eu vou alterar aqui o tamanho. Vou deixar ela simétrica, quer dizer. E vou rapidinho só dar uma olhadinha aqui. Enfim. Gente, acho que antes de eu passar um pouquinho mais pro texto, eu acho que eu vou voltar só um pouquinho. Porque, como assim, já veio com cor, vou logo explicar para vocês como a gente edita as formas em geral. Pode ser? Desculpem aí pelo... Mas é porque aqui na nossa emenda tá um pouquinho confuso, mas acho melhor fazer assim. Vou começar... Já eu retorno para o texto, mas assim... Aqui na nossa forma, a gente tem como editar algumas coisas nela, que é bem perceptível, como a cor, o traçado, a opacidade, isso fica mais ou menos para vocês. A cor é bem intuitivo, né? A gente vai mudar a cor, e a gente tem algumas formas de mudar. Aqui na tela já dá para a gente ver 3 formas de mudar.
A primeira delas é nessa barra de ferramentas, a gente pode dar 2 cliques aqui no preenchimento e tá alterando, e, enfim, com o mouse mesmo você escolhe o tom da cor que você quer e dá para clarear, deixar mais escuro, enfim. Essa aqui é bem manual e é legal porque você pode ter, enfim, escolher a cor que você quiser. Enfim, vou colocar aqui um amarelo, vamos colocar um azulzinho bonitinho. Pronto. Ok. E como você pode ver, a gente tem 2 quadradinhos aqui. Um é o preenchimento, que é a parte interna da nossa forma, e o contorno é justamente o contorno, que é a parte externa, né, onde fica, como fosse o traçadozinho lá do lápis que a gente desenhou. A gente também pode estar editando por aqui o traçado. Quando ele tiver com esse tracinho, é porque ele está sem traçado, mas a gente pode também colocar um traçado, de novo apertando 2 vezes, dando 2 cliques. A gente pode botar um traçado, digamos que esse rosinho aqui. Acho que quase não está dando para ver, mas tem como a gente aumentar. Olha, a gente também, como eu falei para vocês, a gente tem outra forma de mudar a cor. Seria aqui em cima, ó, a gente tem essa barrinha que ela já deixa algumas cores pré-definidas. E também tem aqui, ó. E aqui também do lado, vocês podem ver que já tem uma edição do traçado. A gente pode aumentar a espessura, deixar ele bem grosso, 14 pontos, né? Então agora dá para perceber bem melhor. E outra forma que a gente tem de editar as cores é por essa barra de propriedades aqui, essa janela de propriedade, digamos assim, que a gente edita por aqui, ó, de novo preenchimento. Vocês podem olhar por aqui. Perdão. Só um clique, tá bom, gente? Desculpa. Então você pode, de novo, editar por aqui. Dá para você editar a cor. Você escolhe uma cor por aqui e edita aqui ainda. Dá para fazer isso. Então tem várias formas. Tem que você também usar o conta-gotas aqui, ó. Então, de novo, tem várias formas de você mudar a cor do seu objeto. Isso é legal do Illustrator. O que você acha mais legal para você, mais prático, você usa. Outra coisa que a gente consegue editar na nossa forma é a opacidade. Aqui, a opacidade é tipo quanto transparência, digamos assim. Então, por aqui eu tenho como editar a opacidade. Olha, vocês estão percebendo que ele está ficando bem mais clarinho. E então, isso serve para a gente fazer alguns efeitos em algumas artes. Enfim, tudo ok? Então, agora acho que eu já expliquei bem para vocês a questão dos objetos. Vamos para o texto. Texto junto aos objetos. Vou aqui criar uma elipse. Perdão, gente, é aqui em cima, tá bom? Então, de novo, apertando no Shift para ela ficar simétrica. Aí ela ficou com as mesmas definições que eu tinha colocado, tá bom? Ó, do meu último objeto. Se eu quiser editar aqui mais rápido, tirar o preenchimento, faço assim. Então, ela agora está sem preenchimento, apenas com contorno. E aqui a gente tem uma função do texto, que é o texto no caminho, né? Essa ferramenta que ela utiliza do caminho. Ó, que legal, esse efeito que a gente fez. Então, a gente pode aqui editar, vou botar de novo, ciclo de mini curso. Aí uma dúvida que vocês podem ter é sobre quando é que eu posso usar isso. Se eu não me engano, o Lolo pode confirmar para mim, a gente só pode usar essa ferramenta se for numa forma sem preenchimento, não é? Isso, exatamente. Isso, então assim, toda vez que você quiser criar esse efeito, você cria uma forma sem preenchimento, né? Como eu tirei ali por essa barrinha, você tira, e aí você consegue fazer esse efeito. Ele consegue fazer em várias formas, tá bom? Porque essa forma assim, é uma coisa mais visual que a gente tem, a forma de elipse, mas você pode criar em forma de... Enfim, pode criar uma elipse mais achatada, pode criar um quadrado, um triângulo, que também dá. E aí, essa ferramenta de texto. Aqui a gente tem o texto vertical, que a gente criaria um texto em forma vertical. Ó, aí já dá para ver. Vou botar de novo agora só cime, bem visual. A gente também tem outra forma, tipo, tô no caminho. A gente tem mais algumas formas aqui, mas eu acho que essas são as principais. Se o Lohan quiser falar de mais alguma, pode comentar, amigo, que eu posso dar aqui, mas acho que essas são as principais que a gente mais usa, sabe? Posso sim. Só comentando, e eu também vou responder a pergunta do Fabiano, que ele perguntou no chat como é que faz para tirar o preenchimento. Primeiro, respondendo a pergunta do Fabiano, se tu puder colocar uma forma aí, qualquer forma. Vou fazer sim. Daí tu só mostra para ele como é que tira o preenchimento.
Peraí, deixa eu só subir aqui mais. Ó, pegar aqui para centralizar aqui. Então, vou colocar aqui uma coisinha mais. Tá bom? Deixa eu fechar aqui minha aba. Então, a gente tem algumas formas de tirar o preenchimento, ó, pode ser por aqui. Aí, ó, você pode selecionar ou traçado, para você, enfim, alterar, ou preenchimento. Quando você selecionar o preenchimento aqui, tem esse tracinho aqui, ó, que é nenhum. Aí você tira o preenchimento. Aí você pode voltar aqui também, ó, nessa mesma barrinha. Também tem como você tirar o preenchimento por aqui, ó. Por onde você tem como você colocar, tem como você tirar. Vou colocar aqui de novo para eu tirar por aqui. E, peraí, também tem aqui como você tirar. Aperta uma vez e aperta aqui. Deu para pegar, Fabiano? Eu acho que deve ter dado. Daí, só falando também que o Nai tinha perguntado e respondendo a pergunta do Arísio, primeiro, tipo, realmente essas que o Nai mostrou são as que a gente mais costuma utilizar. As outras, elas, assim, eu não vejo... Elas não são muito úteis, sendo bem sincero, elas são bem intuitivas também. Por exemplo, as ferramentas tipo de área vertical. Vai escrever um texto verticalmente. Essa ferramenta do tipo no caminho vertical, ela é muito parecida com a ferramenta tipo no caminho. Ela altera um pouquinho, mas ainda assim ela não é tão útil quanto a outra. E respondendo o que o Arísio perguntou, ele perguntou se a gente sabe como ativa esse texto na área. Arísio, para ativar o texto na área, é tipo o contrário do texto no caminho. Tu tem que escrever colocar uma forma que tenha preenchimento. Então, caso você esteja fazendo isso e não esteja dando certo, tenta esticar o tamanho da fonte, porque se a fonte for muito grande para a forma, ela não vai aparecer. Então, tenta fazer isso também. Se der certo, tu avisa. Se não der, depois o Nai pode voltar e te explicar isso direitinho. Pronto, perfeito. Então, acho que deu para pegar aqui todas as nossas formas de texto. Então, vou deixar ressaltando aqui de novo. Vamos passar para as próximas ferramentas. A gente também tem a ferramenta, vou abrir aqui minha colinha, perdão. Outra coisa que é bom a gente falar, lembrei aqui, olhando aqui na minha colinha, é sobre alguns recursos que a gente pode utilizar tanto nas formas quanto nos textos. Vou aqui criar uma forma para poder fazer nos dois, digamos assim. Vou criar aqui um... Ó, de novo, vou apertar aqui 2 vezes, aqui posso mudar a cor. Aqui eu acho mais fácil porque eu mudo, enfim, a cor do que eu acho mais legalzinho. Enfim, tá, e olha, percebam que aqui ele tá sem contorno, é só o preenchimento mesmo. Então, eu vou aqui na minha ferramenta de seleção, vou fechar aqui minha aba, que ela abre sempre. Então, eu dou um clique aqui e agora eu vou passar para vocês a questão de alinhamento. Tá, gente? Alinhamento, acho que vocês entendem que é a questão do onde fica, né, o local que o objeto está. No caso, a gente tem aqui um texto, a gente pode alinhar ele em diversos fatores. A gente pode alinhar ele em relação à nossa prancheta, à nossa tela. Então, a gente tem aqui, ó, alinhar objetos, a gente tem deixar ele no canto, ele no centro, ele no outro canto, a gente pode deixar ele mais em cima, mais no centro, mais embaixo. A gente apertar aqui, ó, aqui centraliza na vertical e aqui na horizontal. Deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil vocês verem. Voltando lá, bem aqui, ó, a gente tem alinhamento. Então, a gente tem como alinhar, deixar ela bem no centro mesmo. E também a gente tem uma segunda opção. Eu vou fazer isso também com com a nossa forma. A gente aperta aqui, ó, alinhar, vai aparecer de novo. A gente tem como alinhar no centro, mais para cá, que nem a gente fez com o texto. Uma coisa legal, e agora essa forma de alinhar, quando a gente, supondo, eu quero alinhar, ficou tão escuro, né, gente? Peraí. Eu quero alinhar esse texto em cima dessa forma. Então, vou aqui ampliar mais. Supondo, eu quero fazer uma caixinha para colocar esse meu texto, tá bom? Então, primeiro, vou passar para vocês a questão de camadas. A gente tem aqui 2 objetos. Então, como eu vou colocar um objeto sobre o outro, vou abrir aqui minha camada. A gente tem que se atentar à questão das camadas. Então, nessa camada, a gente tem 2 objetos. E aí, vocês podem perceber que na sequência, o retângulo está em cima do nosso texto. Então, toda vez que se eu puxar o meu retângulo com a minha ferramenta de seleção e colocar ele, posicionar ele aqui, ele vai ficar sobre o meu texto.
não vou conseguir ver o meu texto, justamente porque ele está em cima. Então, na camada, eu posso alterar isso. Como é que eu altero? Eu posso puxar, arrastando com o mouse e colocar ele para baixo, aqui, ó. Então, a gente já viu que o nosso retângulo foi para baixo do texto. E a questão das camadas, assim, aqui no Illustrator a gente pode, sim, criar várias camadas para a gente fazer vários objetos, mas, assim, no meu caso, eu já não crio tantas camadas assim. A questão de camadas é que, assim, você pode editar... vou criar aqui uma camada para vocês, para ficar mais visual, né? Enfim, criar aqui uma camada. Então, toda vez que eu selecionar uma camada diferente, ele vai criar um objeto na mesma tela, vai ser na mesma tela, mas quando eu for editar, ele vai estar em camadas diferentes. Então, tem como eu puxar ele para cima, colocar... Se eu quero editar uma foto por cima desse texto aqui, então eu posso colocar em outra camada, e lá só vou mexer nela, só vou mexer nessa imagem, então não vai interferir quando eu mexer nas outras formas. Mas eu particularmente costumo não usar. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar sobre camadas. Isso é bem, acho que eu costumo usar mais no Photoshop até, camadas. Mas assim, o que vocês podem se atentar melhor mesmo é nessa questão de posicionamento, ó. Se eu colocar aqui para baixo, não vai aparecer da camada, tudo bem? E aqui eu vou deixar uma coisinha mais visual. De novo, eu vou editar por aqui agora a cor do meu texto. Boa. Pronto, então aqui eu posso mudar. E a gente pode fazer, voltando para o assunto de alinhamento, se eu selecionar as duas, ó, seguro e seleciono, eu posso fazer um alinhamento em relação à prancheta. Ó, coloquei as duas no centro, vou colocar as duas lá em cima, tudo bem? Mas eu também posso fazer um alinhamento em relação... Perdão, peraí, deixa eu botar lá. Tá aqui no centro, botar bem no centro. Supondo, eu vou botar aqui... Posso fazer um alinhamento entre os dois objetos. Eu quero alinhar esse texto no centro dessa forma. Então, eu seleciono as duas. E aqui eu vou mudar em relação ao aqui, ó. Aqui tem alinhar a prancheta. Posso alinhar ao objeto-chave. E agora, ó. Estou alinhando a minha forma ao meu texto, porque é o texto que está em cima, né? Então, ele vai alinhar no que está em cima. Eu posso selecionar os dois e puxar aqui para baixo. Tudo bem? Então, passado essa ferramenta, né? Esse recurso de alinhamento, a gente também tem como agrupar dois objetos. Estou trabalhando aqui com um texto e com uma forma, mas os dois são objetos. Como é que eu faço para agrupar e por que eu vou agrupar? Então, quando a gente está trabalhando com muitas, assim, em algum projeto que tem bastante objetos, bastante coisa, é legal que a gente agrupe, para a gente editar os dois juntos, ou então você, tipo assim, você já centralizou, alinhou aqui esse meu texto na caixinha e eu não quero mais mexer nele. Se eu mexer em um, eu quero que o outro venha junto. Agora, passando rapidinho uma dica para vocês, para você voltar atrás, é o Ctrl Z, tá bom, gente? Bem, enfim, que nem a gente faz ali lá no Word, então, Ctrl Z ele retorna o que a gente fez, tá bom? Então, retornando aqui, quando a gente quer que os dois sejam, né? A gente puxe um e o outro vá também, é bom que a gente agrupe. Eles ficam como se fosse um objeto só. Como é que eu faço para agrupar? Eu seleciono os meus dois objetos e vou clicar no atalho Ctrl G. Tá bom? Então agora, ó, eu vou puxar só aqui embaixo e ele vai vir junto, o texto. Do jeitinho que eu deixei centralizado. Então essa é uma boa forma para você, enfim, não se perder e ajudar você na hora que você estiver criando seu projeto. Eu posso também, ó, então se eu vou apertar Ctrl Z para desagrupar. Desagrupou, ainda não. Perdão, gente. Pronto, não está mais agrupado. Então, eu posso selecionar os dois e apertar com o botão direito e vou ter essa opção aqui, ó, agrupar. Então, essas duas formas que eu posso agrupar. E quando agrupar, a gente vai criar aqui, ó, um grupo na camada. Vocês podem estar olhando por aqui. E você pode abrir e editar um de cada vez. Ou selecionar o grupo em si e puxar os dois. Tudo bem? Então, se tiver alguma dúvida sobre grupo, porque podem perguntar aí, que o Ola vai estar me repassando. Seguindo em frente, nas nossas ferramentas, a gente tem a ferramenta de girar. Oh, meu Deus. Ó, eu sem querer mexer aqui, vou apertar no Ctrl 0
para ajustar novamente. E não se preocupe, a gente vai repassar esses atalhos para vocês depois. Mas é bom que vocês vão pegando, que é bem usual mesmo. Tem como girar. Essa ferramenta, gente, ela, né, a gente quase não usa, tipo, sempre mesmo, quase sempre não usa, porque a gente tem como fazer esse giro com a nossa... Ó, vou usar aqui ela rapidinho. Meu pai. Por que não tá dando certo? Peraí. Vou criar aqui uma forma para ver se eu consigo usar essa... Vou colocar aqui uma cor. Pronto. Vou tentar aqui utilizar de novo. Pronto, deu certo. É porque a gente estava lidando com um grupo, acho que não pegou direitinho. Então, essa ferramenta serve somente para girar, mas é um pouco até... Ó, ela tem como você escolher o centro, que é onde você vai girar ela, né? Você pode, supondo, colocar aqui mais para o canto e girar ela. Mas eu não acho ela tão usual, assim, não é tão legal você ficar usando ela. Uma alternativa que a gente pode ter é usar essa nossa ferramenta de seleção e vir aqui no cantinho, ó. Você vai ver que vai lançar essas duas setinhas que você pode rotacionar a sua ferramenta, que eu acho que é o que a gente mais usa mesmo. A gente não faz esse giro. E também a gente tem como girar por aqui, pela propriedades. A gente tem bem aqui, ó, em transformar. A gente pode selecionar o ângulo. Isso é até legal, porque a gente não precisa ficar olhando direitinho qual se vai ficar retinho. Basta a gente selecionar o ângulo, 90 já fica na vertical, 0 ou 180 fica na horizontal. Então, a gente também tem aqui como, né, é que não vai dar para perceber, mas ele inverte, tanto na vertical, o que eu crio, gente? É melhor eu criar uma... Peraí. Opa. Talvez se eu criar uma estrela, dá para vocês perceberem. Vou criar aqui uma estrela, que ela não é igualzinha. Vou criar aqui uma estrela, pronto. Criando aqui a estrela. Ó, perdão. Vou apertar no Shift e ela vai criar assimétrica, tá bom? Tenho aqui minha ferramenta de seleção. Vou de novo aqui, ó. Tem como eu inverter ela assim, não vai perceber, mas assim vai dar. Pronto. Deu para mim perceber o eixo. Então, quando eu fizer assim, eu posso me inverter. É como se eu estivesse virando ela para um lado ou para o outro. E aqui também dá para a gente mover a questão do ângulo que a gente quer que ela fique. Tá bom? Então, a gente pode fazer isso com outras coisas também, com texto, com imagens, que eu vou ensinar para vocês como é que coloca agora. Então, eu vou aqui selecionar e vou dar um delete. E agora eu vou passar para vocês como a gente adiciona imagens, porque em várias artes que a gente usa, a gente coloca imagens, né? Para deixar uma coisa mais bonitinha. Então, ó, a gente tem aqui esse painelzinho aqui. E primeiro, ó, a gente tem como criar, enfim, tem várias funções, mas assim, eu já meio que repassei para vocês, depois vocês podem dar uma olhadinha direitinho com mais calma. Então, a gente tem como inserir, a gente pode inserir a imagem, aqui a gente escolhe, como a gente também pode fazer abrir essa imagem, e é o que a gente mais aconselha, porque quando você insere, você coloca ali em inserir, ela perde um pouquinho da qualidade da imagem, então não é muito legal para você estiver fazendo arte, então é bom que você faça esse procedimento de abrir, vou abrir essa imagem aqui, que eu utilizei na minha última apresentação, e daqui eu aperto aquele atalho bem conhecido, Ctrl C, ou então eu apenas copio mesmo, e vou lá vou aqui na minha arte e aperto Ctrl V. Então essa é a forma melhor de você adicionar a imagem, se você inserir talvez perca um pouco a qualidade, mas de novo, repetindo, eu venho aqui arquivo, abrir, e aí eu seleciono uma imagem, que ele vai mostrar para vocês. Perdão, porque já está aberto, tá aqui, gente. Então, eu pedi perdão por Illustrator. Ele é tão legal comigo, gente. Então, aperto Ctrl C e venho aqui, Ctrl V, ok? Então, e aqui, de novo, com a ferramenta de seleção, posso modificar a minha imagem. E lembrando do Shift, você segura o Shift para você não contorcer a imagem. Então, aqui, você pode subir, descer, o Bruninho aqui. Vou selecionar aqui os dois, vou puxar um pouquinho para cima. E aqui a gente tem como, enfim, usar os mesmos procedimentos. A gente pode
deixar um pouquinho mais achatada. Vou apertar o Ctrl Z, tá bom? Para não performar essa imagem, para retornar. E uma coisa interessante de fazer com as imagens, além de utilizar também, a gente pode criar um traçado, fazer uma moldurazinha, digamos assim. Tem como a gente editar a opacidade, como eu já mostrei para vocês. Então, esses recursos se aplicam também à imagem, textos, enfim. Tem como eu fazer isso, como a gente mostrou para vocês. Então, esses recursos aqui são bem... Dá para eu colocar em 90 graus. Mas o que é legal também de fazer com a imagem é a gente criar uma máscara de texto, perdão, uma máscara de corte. O que seria uma máscara de corte? A máscara meio que ela encobre, né? Isso que serve a máscara, que ela encobrir alguma coisa, cobrir o rosto. E, supondo, se eu quisesse colocar essa foto em uma moldurazinha redonda, o que eu teria que fazer? Criar uma máscara de corte. Em que eu vou criar uma forma que ela só deixe exposta aquilo que eu quero. Então, vou mostrar para vocês como é que faz isso, né? Mais especificamente. Vou apertar aqui no Shift para criar uma elipse bem simétrica. Agora eu vou vir com minha seleção. Ó, ainda posso apertar de novo no Shift para ajustar o tamanho que eu quero, para ficar bem no tamanho da forma. Vou tirar aqui o meu preenchimento para vocês poderem ver. Deixar só o traçado, tá bom? 2 cliques, vou dar um traçado aqui vermelho, para vocês poderem ver. E vou aumentar bem aqui em cima, tá bom? Vocês poderem ver aqui nossa forma. Pronto. Então, essa máscara, ela vai deixar à mostra só o que tiver dentro da minha forma. Então, essa partezinha de fora vai ficar escondida. Eu não estou aqui cortando a imagem, eu estou escondendo. Dá até para a gente cortar. Esse é um recurso do Illustrator mais novo, acho que de 2 anos para cá. Tem bem aqui, a gente tem que cortar a imagem, né? Tem como tem como você cortar a imagem, selecionar. Mas não é o caso, posso cancelar aqui. Dá para você fazer esse corte de imagem. Se você quiser manter a imagem, cortar só um pouquinho, tem. Mas também é muito interessante você fazer essa máscara de corte. E lembrando, a máscara de corte tem que ter os 2 objetos, e o objeto que vai fazer o corte, digamos, né, que é no caso do nosso elipse, ele tem que estar por cima da imagem. Ó, vocês podem ver na nossa camada, a elipse está por cima da imagem. E aí, eu clico em um atalho bem simples, que é Ctrl 7. Tá bom? Vou dar um Ctrl Z aqui, desfazer de novo. Seleciono os 2 e aperto Ctrl 7, tá bom? E essa é a minha máscara de corte, ou seja, que a gente fica escondido. Se eu abrir aqui, ó, vocês podem ver que a minha imagem ela não foi cortada, ó, ela tá aqui, ela não foi cortada, mas ela tá escondida com essa máscara de corte. Passando mais adiante, só um minutinho, a gente tem uma ferramenta que a gente usa aqui, que é a ferramenta de zoom. A gente pode dar um zoom ou por aqui, mas, de novo, isso não é nada usual quando vocês estiverem usando. É bem mais prático vocês usarem o atalho, que é o Ctrl+, para dar um zoom, né? Ctrl- para retirar esse zoom. Então, é bem mais usual que vocês, tipo assim, vocês estão usando aqui uma ferramenta, supondo, de forma, e aí você quer dar um zoom para ver melhor como vai ficar, aí você vai ter que desselecionar e colocar outra forma, então é mais fácil você apertar o Ctrl-, que é bem mais usual. E a gente também tem a ferramenta de mão, que ela vai, enfim, ó, você vai poder navegar pela sua tela, mas, de novo, é bem mais usual você usar o atalho. São alguns atalhos, mas, gente, com o tempo vocês vão pegar facinho e não vão conseguir mais usar de outra forma. Então, você aperta, você está usando, vou desselecionar. Estou aqui com a minha ferramenta de seleção normal, né, tipo, principal. E aqui eu vou apertar o espaço e vou poder apertar o espaço e vou puxar. Ih, gente, perdão, que o meu mouse não está funcionando, mas peraí. Meu amigo. Pronto, gente, deu certo. A questão é só o mouse, tá bom? Mas você aperta o espaço, aí você tem como navegar pela sua tela, em vez de ir aqui na ferramenta, que eu acho bem mais nada prático, digamos assim.
A gente também Nada, tem... deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Passa sim, amigo. Fazer a relação ferramenta. Gente, só falando um pouco também sobre a máscara de recorte, tá? Eu acho que duas coisas muito importantes. Só para acrescentar o que a Nai falou já, é muito importante que a fórmula que vai fazer, a fórmula no caso, desculpem, a fórmula que vai fazer o recorte da imagem de vocês, ela esteja em cima da foto. Então, por exemplo, vocês poderão ver no exemplo que vocês conseguiam ver a marcazinha do círculo que o Nai tinha feito, né, que era aquele traçado vermelho, justamente porque a forma, no caso, o círculo tá em cima da imagem, precisa que essa forma que vai fazer o corte, ela esteja em cima da imagem para que dê certo. E vocês podem fazer diversos tipos de máscaras de recorte com diversos tipos de formas, tá? Nesse caso, o Nai, ele fez utilizando a forma circular, mas vocês podem fazer com uma forma quadrada, com aquela forma estrela que o Nai apresentou, então não se restringe só ao círculo, tá? Isso, amigo, justíssimo. Você pode fazer várias formas da máscara de corte, tá bom, galera? E passando e é bom, e sobre o que o Lohan falou, né, de colocar por cima, que se a forma for muito maior que a imagem, não vai dar certo, porque assim, algumas partes vão ficar em branco, dentro da sua moldura, digamos assim. Então é bom que ela fique bem ajustada, tá bom, galera? E aí, passando mais adiante, a gente tem uma ferramenta, que é a varinha mágica, vou botar aqui de canto. Vou criar aqui algumas formas, tá bom, gente? Com a minha ferramenta de retângulo. Vou criar aqui, perdão, está com sem preenchimento. Não vai dar para ver. Vou aqui criar outra forma. Vou mudar aqui logo o preenchimento, que eu deixei sem naquela hora, lembra? Para fazer a máscara de recorte. Mas vou deixar aqui um preenchimento vermelho. E vou criar aqui várias forminhas com a mesma, que são retângulos, né? São vários retângulos. E aí, quando eu clicar na varinha mágica, ó, eu seleciono todos que são, digamos, do mesmo tipo. Eles são formas quadradas, né? São formas retangulares, perdão. Então, toda vez que eu clicar em um, eu posso editar todos ao mesmo tempo. Tanto com a minha ferramenta de seleção, como a seleção direta. Tá bom? Então, eu posso, enfim, selecionar todos ao mesmo tempo. Ou também, se eu quiser excluir, eu aperto em um deles, ó. Então, tem vários iguais, dou um delete ou excluir, pronto. Excluiu todos os que são semelhantes. Então, a gente pode fazer isso também com estrelas, enfim, com outras coisas, outros objetos, vocês podem também testar mais na frente. E a gente tem uma ferramenta muito, 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 muito legal, que salva a gente várias vezes, que é a ferramenta de conta-gotas. Vou criar aqui um retângulo, vou criar uma coisa mais diferente. Vou criar um triângulo para vocês aqui. Um triângulo tem apenas 3 lados. Então, pronto, 3 lados. Ok, pronto, criei um triângulo. Vou selecionar aqui, pronto. Então, eu tenho aqui duas formas. E aqui eu vou formatar essa minha forma. Vou colocar algum preenchimento, contorno. Vamos lá. Ó, eu tenho aqui, vou colocar um preenchimento de cor laranja. Pronto, laranja. E um contorno, apertando aqui, eu vou 2 cliques. Vou botar um contorno de cor azul. Tá bem? Pronto. Vou aqui aumentar o traçado, só para ficar mais visual, ó. Pronto, então eu coloquei no 10 aqui, vou deixar no 10. E ainda eu posso mudar, aqui nas propriedades, a opacidade dela, né, dessa forma. Vou colocar aqui em 81%. Né, foi aqui, deixar aqui quieto. E aí eu achei legal, curti, gostei muito dessa forma e queria que o meu triângulo ficasse igual. Então, em vez de eu ter que mudar o traçado... gente, perdão, ó, Ctrl Z. Então, em vez de mudar o traçado e mudar a cor, é mais fácil eu copiar as formatações desse objeto e colar nesse. Como é que eu faço isso de forma bem mais simples? Com a minha ferramenta de conta-gotas. Então, primeiro eu seleciono o que eu quero copiar essa fórmula aqui, e depois eu vou lá onde eu quero colar. Vixe, não foi? Perdão, gente. Deixa eu dar um ESC aqui. Então, primeiro eu vou aqui e seleciono o que eu quero copiar. Por que não está dando certo? Amigo, tu sabe por que não está dando certo? Ai, um segundo, refaz, Nai. Não tô entendendo. Só é porque eu mexi na opacidade? Amigo, tu quer trocar a cor da outra? Eu quero usar a ferramenta de... eu quero copiar as formatações para um para o outro. Tu precisa selecionar. Seleciona o triângulo. Ah, verdade. Olha aí, gente, desculpa.
A gente seleciona o que a gente quer pegar. Ok, isso, pronto. A gente seleciona e vai lá onde a gente quer. Fiz o contrário, né? Perdão, gente. Vamos lá. Ctrl Z. Agora sim, lembrei, tá bom? Primeiro a gente vai selecionar o que a gente quer mudar, tá bom? O que a gente quer mudar. Supondo a gente quer mudar o triângulo, deixar com as mesmas formatações do nosso retângulo. Então a gente seleciona, clica na nossa conta-gotas e vai lá onde a gente quer copiar. Pronto, agora pegaram, eu vou repetir, porque eu me confundi aqui. Então eu vou dar um Ctrl Z. Eu vou selecionar o que eu quero mudar, vou pegar o conta-gotas e vou lá onde eu quero que fique igual. Ok? Então aqui ele mudou tanto o preenchimento como o contorno, assim como a opacidade. Ó. Vocês viram que ele mudou os 3 aspectos. Essa é a ferramenta de conta-gotas e ela é muito, muito útil. Passando mais adiante, excluir aqui as... Só um minutinho, amigos, só para eu colocar meu computador para carregar, antes que ele, enfim, fique com bateria fraca. Se quiser responder alguma dúvida, pode responder. Já retorno. Aproveitar de novo que o Nai foi embora rapidinho, só para lembrar que qualquer dúvida mesmo que vocês tiverem ou com o programa, ou com a interface, ou algo do tipo, que não tem nada para entender, seja de algo que o Nai explicou, seja alguma coisa que vocês fizeram e não deu certo, pode falar aí que eu passo para o Nai e a gente responde. Certíssimo. Olha aqui que eu acabei de ver que nosso nome tá errado, né? Tá Cicle. Vou botar aqui um ciclo, para deixar certinho aqui. Perdão. Tá aparecendo até uma coisa legal. Quando aparece essa questão assim no texto, é porque o nosso texto está maior que a nossa caixa de texto. A caixa de texto é onde vai ficar o texto. Então aí aparece esse negocinho vermelho e a gente puxa um pouquinho, ó, para ele caber, para as letras caberem direitinho, ok? Então passando adiante aqui, eu vou para a ferramenta de pincel e borracha, que são essas bem daqui, ó. A ferramenta de pincel é bem intuitiva, é como se fosse realmente um pincel, aquele pincel de arte mesmo, fazer pinturas. E ele é... Por que não tá pegando, meu amigo? É porque tava na cor branca, gente, perdão. Então, pra gente utilizar o pincel, a gente vai mudar o traçado aqui, galera. Vou botar um traçado vermelho. E o pincel é bem intuitivo, né? Ele faz como se estivesse realmente usando um lápis ou um pincel. Só que a gente tem algumas funções, a gente pode ainda editar esse nosso pincel. A gente pode colocar uns estilos diferenciados. Aqui a gente tem uns estilos pré-colocados aqui, mas a gente pode ir procurando aqui na biblioteca, por exemplo, né? De novo, para vocês mostrarem. A gente quase não usa, no meu caso, tipo, eu quase não uso questão de pincel, mas tem algumas funçõezinhas, dá para a gente modificar esse pincel, a gente tem alguns efeitos, aqui um estilo de pincel. Digamos que eu quero um pincel efeito artístico, né? Ele vai abrir aqui uma janelinha, eu posso... Será que vai ter um efeito legal para a gente colocar? Esse aqui, pronto. Então, não pegou. Enfim, gente, então, é porque vocês vão ter que... esse aqui pegou direitinho. É porque dentro do Illustrator a gente tem uma biblioteca bem vasta de efeitos, de pincéis, de coisas. E tipo assim, é bom que vocês, se estiverem interessados em, enfim, usar o pincel, que vocês deem uma olhadinha nessas bibliotecas, até acharem algo legal que vocês gostem, para estar utilizando. Então, mas realmente, repetindo de novo, pincel não é uma coisa que a gente use tanto, é mais para esses efeitinhos aqui, mas eu acho que é até bem antigo, uma coisa assim, pegada mais antiga, não acho muito legal de usar, não. A gente também tem a borracha. Meu amigo, perdão. Vou aqui excluir alguns. De novo, gente, o pincel é como se fosse realmente um pincel, e aí você pode estar editando o tipo de pincel na biblioteca, dá para também mudar a cor, tá bom? Eu nem mostrei aqui, mas dá para mudar a cor. É bem intuitivo, tá bom? Vou aqui selecionar alguns para excluir, para ficar mais fácil a gente ver.
Provavelmente eu apertei o botão errado, tá, gente? Ó, vou deixar só esse daqui, esse caminhozinho aqui. Olha, o que é legal, de novo, falando para vocês, como a gente cria aqui vetores, então, ó, eu posso aumentar esse meu desenho e ele vai continuar na mesma qualidade. Se eu der zoom também, ó, vou dar um zoom bem, ó, ele não vai ficar aquele quadradinho pixelado, perdão. Justamente, vou apertar Ctrl 0 aqui para ajustar, justamente porque a gente está criando um vetor. Eu já apertei aqui em tudo, calma, vamos com calma. Então, acho que vocês pegaram a questão do pincel aqui com a borracha, agora para apresentar para vocês. E a borracha, no caso, ela não, digamos que ela apague, assim, algum objeto. Como a gente trabalha aqui com vetores, linhas e caminhos, ela vai, ó, ela meio que corta esse ponto, vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês como é que ela atua, ó. Então, ela vai meio que dividindo, porque essa linha é formada por pontos, então ela exclui pontos, mas eu posso excluir um ponto todinho, ó, completo. Ó, excluo o ponto completo. Mas assim, de novo, não é nada usual, assim, não é uma coisa que a gente use vai criar uma coisa para ficar fatiando depois. Não é uma coisa que a gente use muito, borracha, tá bom? Mais fácil excluir o caminho, mas dá para fazer isso também, ó. Enfim, vou aqui dar um Ctrl 0 para ajustar e vou selecionar para apagar esse caminho. Então, já apresentei para vocês o pincel e borracha. Se ficar alguma dúvida na borracha, podem perguntar. Realmente é porque a gente não usa muito, não usa quase nunca, na verdade. E, passando mais à frente, a gente tem a ferramenta de caneta, que é essa bem daqui. Deixa eu apertar aqui, ó, porque ela também tem algumas funcionalidades, mas o principal dela é a caneta. E eu vou falar para vocês o que é caneta, depois eu passo mais à frente sobre a vetorização. Caneta é bem parecido com o pincel, mas aqui a gente tem um controle, digamos assim, mais pausado. Eu criei o primeiro ponto, e aí eu vou criar aqui mais um ponto, aqui mais um ponto. Então, dá até para eu criar uma forma. Ó, quando eu vou clicar nesses pontos, eu apenas dou um clique, ó. Arrasto sem segurar em nada e dou um clique. E aí, fechei aqui minha forma. E aí, aqui ela tá com traçado. Então, eu posso aumentar aqui o traçado, ó, deixar mais grosso para vocês verem. Então, essa é a utilidade da função da caneta, mas uma outra forma que a gente pode utilizar a caneta, quando a gente quiser criar uma forma com curvas. Então, eu clico para iniciar essa minha forma, vou dar um clique. Agora eu quero fazer uma coisa mais curva, então eu vou clicar e segurar. Ó. Perdão, eu vou segurar. E aí agora eu vou de novo aqui, ó. Aí de novo eu voltei para minhas formas retas, ó, para minha linha reta. Aí quando eu quiser adicionar uma linha curva, eu clico e seguro, arrasto, ó. E aí vou criar uma. Então a gente tem essa função da caneta, que é tanto criar retas como curvas. E aqui fechei. Beleza, mas eu acho, assim, acho que é bem difícil você criar alguma coisa assim com a caneta. Tá, quero criar uma forma, porque eu não crio uma forma usando a nossa ferramenta de formas. Mas a caneta ela vai ter uma utilidade bem maior quando a gente for fazer a vetorização. O que seria essa vetorização, gente? Quando você tem uma imagem, supondo um desenhozinho, né, e aí você vai usar em algum projeto e essa imagem está com uma qualidade muito ruim. Meu pai. Então, o que você pode fazer? Você pode vetorizar, deixar ela dessa forma, que ela não perca a qualidade, entendeu? Então, daqui um Ctrl 0. Como é que eu faço isso? Eu posso contornar meus objetos da imagem com a caneta, e aí eu vou colorindo, vou usando preenchimentos, e eu vou mostrar para vocês aqui já, tá bom? Essa é a utilização da caneta. Deixa eu pegar aqui. Como eu já tinha aqui, se a gente tiver alguma dúvida da caneta, podem falar que, enfim, essa questão de como você tem duas formas de utilizar, ou apertando e segurando, né? Se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Eu vou logo para o nosso exemplo, que eu deixei aqui preparado. Esse aqui é uma imagem que a gente tem de um bonequinho, uma cabecinha. E aí vocês podem ver que não está em boa qualidade. Vocês estão percebendo aí
pelo vídeo, mas assim, ó, vou adicionar para vocês, ó. Vocês estão vendo que não tá uma qualidade tão boa assim, até porque não é um vetor, é uma imagem que a gente tem aqui. Eu adicionei uma imagem, nem aquele procedimento que eu falei, a gente aperta ali em abrir arquivo e abriu aqui. Mas se eu quisesse utilizar essa forma em algum lugar, essa forma não, essa imagem, e aí eu posso fazer o que? Posso vetorizar. Então, uma forma de vetorizar, eu falei para você com a caneta. Então, posso criar aqui, supondo, eu quero fazer o formato do nariz. Aqui, ó. Então, eu posso apertar aqui, ó. E aí eu vou bem aqui, vou fazer uma curva. Então, aperto e arrasto. Pronto. Aí eu venho aqui de novo, clico aqui e arrasto de novo, para ficar legalzinho esse nosso... Aperta aqui. Se estiverem achando muito rápido, podem falar, gente. Só para mostrar para vocês. Aí eu vou tirar o preenchimento, porque aqui a gente não quer preenchimento. Aperta o ESC, tá bom? Se a gente quiser criar uma forma aberta, a gente aperta o ESC para deixar ela assim. E aí, uma coisa que eu acho que não falei para vocês é isso aqui, ó. A gente tem como fazer o contrário. O preenchimento tá sem preenchimento, tá sem contorno e com preenchimento. Posso inverter. Então aqui tá rosa, aqui tá azul, posso inverter. Fica mais fácil você trocar assim as cores. E aí que eu posso aumentar o traçado, para ficar mais fácil. Então, eu não vou fazer aqui tudo para vocês, mas assim, eu posso vetorizar, eu posso, tipo, recriar essa imagem a partir de formas, com a caneta, posso fazer essa boquinha aqui, por exemplo, né? Posso fazer aqui, e aí depois eu boto um preenchimento nessa caneta de que cor? Perdão, dessa forma. Vamos dizer. De vermelho, aí fica a cor da boca, por exemplo. Então, eu vou fazer aqui bem, não tão bem feito assim, só para demonstrar para vocês. Essa é uma forma de fazer a vetorização. Tem gente que não acha nada legal, eu também acho um pouco cansativo, mas eu até faço assim de boas, mas realmente é uma coisa bem chata de fazer vetorização aqui no Illustrator. Então, eu aconselho que vocês peguem imagens bem bacanas para utilizar na arte de vocês. Depois a gente vai dar dicas de como fazer isso. Mas é isso. Então, e se eu realmente tiver sem paciência para fazer esse negócio de vetorização, tem como alguma forma de eu fazer? Até tem. O Illustrator vai atualizando e vai dando essas possibilidades, mas nem sempre funciona tão bem assim. Mas, ó, como a gente tem aqui uma imagem bem simples, né? Uma ilustraçãozinha de uma cabeça de um garoto, a gente pode utilizar esse recurso, traçado da imagem, tá, galera? De novo, ó, a gente clica na imagem e vai aparecer aqui, traçado da imagem, e ele dá essa opção. E aqui eu vou ter algumas opções, foto de alta fidelidade, baixa fidelidade, 3 cores, 6 cores. O que o Illustrator vai fazer? Ele vai meio que processar essa imagem e vai deixar ela em forma de vetor, ou seja, ele vai criar formas por cima dela, e de acordo com o que ele está vendo. Então, se eu botar assim, selecionar 3 cores, ele vai se basear em 3 cores que ele tem na imagem para fazer a vetorização. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Selecionei 3 cores, aí demora um pouquinho, tá, gente? Ele carrega. Aí ele só pegou 3 cores, ou seja, ele pegou o branco, o marrom e esse rosinha claro, né? Da pele do garoto. Então não ficou legal. Então, o que eu posso fazer? Eu faço Ctrl Z, né? Retornar. Então, se eu selecionar 6 cores, para ele se basear em 6 cores, para ele poder fazer essa vetorização. Ó, já ficou bem mais legal, né? Então, ele selecionou 6 cores e fez essa vetorização. Então, como é que eu sei que está vetorizado? Ó, vou dar aqui um zoom e ó, não vai perder a qualidade. Vocês veem que não fica aquele quadradinho. Então, o próprio Illustrator criou essa vetorização, mas não fique tão contentes assim, porque é mais quando é uma imagem bem simples como essa, né? Uma ilustraçãozinha, então ele consegue fazer isso até muito bem, mas com imagens com mais detalhes, imagens mais realistas, não rola. Então, justamente esse conselho de vocês pegarem imagens que tenham boa qualidade para vocês estarem utilizando nos seus projetos. E a gente também tem como expandir, só vou finalizar aqui a questão do traçado, né? A gente expande, então a gente aqui pode editar todas as formas. Então, com a minha seleção direta, eu vou direto no que eu quero editar, por exemplo. Eu vou aqui, eu quero deixar o cabelo desse menino, sei lá, verde. Dá para fazer isso, entendeu? Com a vetorização. Então, como agora não é mais uma imagem, sim um vetor, ou seja, isso aqui é um objeto, eu posso mudar a cor do meu objeto. Então, eu vou aqui com a seleção direta e escolho lá sua cabeça, né?
por exemplo. Aí eu vou vir aqui e vou mudar a cor. Vou colocar um amarelinho assim, bem clarinho. Pronto. Entendeu? Então, como eu tenho aqui vetores, eu posso fazer essa mudança. Mas, de novo, é porque é uma imagem bem simples. Então, o Illustrator ele consegue fazer bem, né? Esse processo de vetorização. Então, tudo ok? Se tiver alguma dúvida, podem perguntar, gente. Essa parte aqui é mais complexa mesmo. Tudo ok? Então, gente, acho que essa imagem eu até deixei na pasta, se vocês quiserem tentar reproduzir isso agora, enquanto eu estou fazendo, ou então mais tarde, quando estiverem estudando mais um pouquinho, podem refazer, tá bom? Tá na pasta essa imagem, a pasta a gente disponibilizou para baixarem. E passando mais adiante, a gente tem... Deixa eu só abrir minha colinha aqui, gente, que é nossa ementa. A gente tem a ferramenta de gradiente, tá bom? Acho que ficou bem claro a questão de vetorização. E a ferramenta de gradiente. É uma ferramenta bem legal. O gradiente, você já sabe o que é o degradê, o famoso degradê. Então, eu vou primeiro aqui, vou diminuir aqui minha prancheta, Ctrl 0. Eu vou tirar isso aqui daqui, mas sem apagar. Eu posso deixar aqui de lado para quando eu quiser usar depois, então vou deixar aqui, tá bom? Por exemplo, e vou deixar esse espaço aqui para eu deixar aqui mais pulando. Pronto. Depois eu vou lá e busco se eu precisar, tá bom? Então a gente tem como a gente fazer isso, dá um Ctrl menos, ó. Posso deixar esse aqui para eu usar depois, deixar aqui do lado de fora da minha tela, tá bom? Aperto Ctrl 0. Então, como é que eu faço para utilizar o degradê? Fazer aquele fundo que muda, assim, oscila de uma cor para outra, bem legal. Eu vou criar aqui uma forma, tá bom? Um retângulo, um quadrado. E aí eu vou clicar na ferramenta gradiente, que é justamente esse degradê. Não foi? Pronto. Aí, aqui eu vou mudar o preenchimento. O degradê justamente nada mais é que um preenchimento que ele varia, né, de uma cor para outra. Então, eu seleciono aqui meu degradê, cliquei aqui na imagem. Vocês podem ver que ficou uma cor em tons de cinza, do branco para o preto, mas eu posso estar mudando isso. Deixa eu ver aqui só se vai dar certo assim. Deu, muito bem. Então, assim... Não, peraí. Pronto, ó. Quando eu apertei aqui no gradiente, vai abrir essa janela aqui para mim. Tá bom, gente? Que é para eu editar o meu gradiente. E aí vocês podem perceber que tá só esse tom de cinza, do branco até o preto. E aí eu posso mudar essa cor, posso colocar um degradê esse ponto do amarelo para o rosa. Aí eu clico aqui. Vocês podem ver que ele não está me dando as opções, ó, de cores muito bem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar a minha escala de cor. Vim aqui, de novo. Vou abrir aqui meu degradê, ele vai me abrir essa janela. E aí eu vou clicar aqui, ó, 2 vezes nessa bolinha. E aí eu vou editar aqui. Só que ele vai me mostrar apenas o tom de cinza. Então eu vou mudar para ele mostrar o RGB, né? Que são todas aquelas cores enfim, que a gente usa geralmente. E aqui eu vou ter o espectro, eu posso até, enfim, selecionar aqui a cor que eu quero. Ou posso, enfim, mudar aqui. E aqui nos tons posso mudar uma cor aqui. Ó, de novo ele deixou selecionado o som de cinza, mas eu mudo aqui para poder utilizar outra cor. Então eu vou utilizar do rosa. E aqui eu vou utilizar o amarelo, por exemplo. Então eu fiz uma transição, perdão, do amarelo para o rosa. E aí aqui eu posso editar bem mais, eu posso deixar mais amarelo, mais rosa, posso adicionar outra cor, eu quero uma cor, do nada um azul no meio, pode ser um azulzinho, vai, um azulzinho claro, ficou bonitinho. Então eu posso fazer esse degradê, eu posso também editar ele em outros aspectos, eu posso deixar um degradê mais radial, ou seja, em forma de assim, um círculo, né? Posso deixar ele na vertical mesmo. Esse degradê aqui, que é o degradê em forma livre, ele é bem mais específico, então eu acho não muito legal eu mostrar para vocês, porque eu não uso tanto, nem sei usar todas as funções. Esses aqui são os principais. Se quiser usar
em algum fundo de alguma arte, ficou bem legal, de alguma imagem. E é justamente isso. Você pode também inverter as cores, ó. Deixar o rosa de um lado, o amarelo do outro. Se você quiser também, você pode mudar a posição. Como é que eu faço isso? Com a minha ferramenta de degradê selecionando aqui, eu vou clicar de onde eu quero que comece. Então, eu vou fazer isso, ó. E vou arrastando. Aí eu posso deixar bem mais azul, bem mais rosa. Oh, meu bem, desculpe. Então, eu posso deixar assim na diagonal. Por que tá aparecendo isso? Tem algum erro aqui, mas... Enfim, tá dando para vocês verem que tá realmente acontecendo. Ó. Ele só ajustando aqui, porque... Enfim, então... Se eu botar mais perto aqui, vai ficar bem mais amarelo. Se eu botar mais longe, não vai ficar tanto. Então, essa é a minha função do degradê. Eu posso também mudar aqui ó, o ângulo, deixar bem horizontal, bem na vertical, um ângulozinho de 60 graus. Essas são as funções do meu degradê. Se tiver alguma dúvida, eu sei que o degradê é bem mais difícil. Se quiser, eu posso refazer esse meu procedimento de como eu criei o degradê. Falem aí no chat para o Lohan me passar. Se tiverem. A gente também tem aquele exercício, né, Lohan, do Instagram. Posso estar aqui fazendo com vocês, enquanto dá o tempo ali de mais 15 minutos, para a gente passar para outra parte. Tem alguma dúvida, amigo, sobre o degradê? Meu amigo, Se tu sem quiser dúvidas aqui no chat. que eu repasse, tu acha que é uma coisa que vai agregar os meninos, pode me dizer também, tá? Eu acho que Então, tu pode, só mostra os outros tipos de degradê. Na verdade, só mostra esse do centrinho que tem ali em cima, no tipo, que é o o radial. radial, pronto. Aham. Que aí eu posso editar, justíssimo. Então, da mesma forma, eu selecionar aqui a minha forma de degradê, né, a minha ferramenta de gradiente, posso estar, ó, mudando. Não sei porque está aparecendo isso, gente. Não faço a mínima, mas ó, posso estar editando onde eu quero que o meu. Eu acho que de vocês não vai aparecer essa caixinha, tá, gente? É mais no meu. Não sei porque que apareceu isso, mas é de agora, tá bom? Eu não costumo muito usar, mas quando eu uso não aparece não. Então eu posso também, ó, deixar bem, enfim. Essa é as minhas funções dessa ferramenta. Então ela é bem livre, digamos assim. Você pode imaginar aí um jeito que você quer, deixar mais no cantinho. O meu pai. Vou deixar aqui no cantinho, também dá certo. E agora eu vou passar para vocês um exercício. Acho que não vai dar tempo. Se vocês não fizerem agora, vocês podem fazer depois, é bem simples. É de como a gente fosse criar aquele íconezinho do Instagram, tá bom? Vou aqui. Então, assim, como é que é aquele ícone do Instagram? Ele é uma ferramenta, é um retângulozinho arredondado nas pontas, então posso criar com uma dessas duas ferramentas, vou criar com essa. Aperto no Shift para deixar ele bem quadrado. Ó, ele já veio com o degradê que eu tinha deixado, mas eu posso vir aqui, gente, ó, nesses três aqui, retirar o degradê, deixar só a cor sólida, por enquanto, tá bom? Então, ele é aquele íconezinho do Instagram, ele é quadrado, só que com as bordas arredondadas, e dentro ele tem um degradê, né? Um degradê do... Deixa eu só olhar aqui direitinho. Vou pegar aqui. Pronto. Ele é um degradêzinho do amarelo, meio laranja, para um lilás, assim, bem roxo, né? Então, a gente faria o quê? Adicionaria aqui o nosso degradê. Então, agora a gente vai editar nosso degradê. Nossa primeira cor seria um tom de laranja. Meu pai. Vou botar aqui o degradê assim. Pronto, para ficar mais fácil a gente mudar. Nossa, que corzinha sem graça. Pronto, vou colocar aqui um laranjazinho, amarelo. Um laranjazinho, quero um laranja. Pronto, tá aqui esse laranjazinho. A segunda cor seria... Eu acho que a primeira cor é melhor o amarelo. Amarelo claro. Pronto, então amarelo claro aqui na primeira cor. A segunda cor, deixa mais amarelo. Tire mágoas. Agora eu vou colocar um laranjazinho, tá bom? Epa. Bora, meu amigo.
Pronto, deu certo agora. Então, eu vou colocar aqui um laranjazinho, tá bom? Pronto, acho que esse ficou uma boa, laranja. E aí, colocar ele mais pra cá. Ó, eu posso também, ó, puxar pra cá, deixar mais pra cá. Vou colocar aqui também mais uma, que é esse rosa, um rosa bem choque, né? Ih, foi quase, aquela hora tinha bem legal. E por último, vou botar aqui mais rosa. Não, era aquela cor mesmo. Mexer, que tá quieto. Ah, agora ficou bem legal. E por último, vou deixar um lilás, assim, bem mais roxo. Pronto, acho que agora foi, né? Ficou bem legal. Mas só que vocês percebem que o degradê do Instagram não é esse formato, né? São essas cores, mas no formato mais diferentezinho. Então, vou aqui com a minha ferramenta de gradiente e vou botar na diagonal, que é justamente como ele é. Então, se vocês estiverem vendo, é mais ou menos assim, né, gente? Talvez seja um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro. Pronto. Então, é mais ou menos assim. Eu posso aqui mudar um pouquinho as cores, vou deixar o rosa mais aparente. Enfim, eu posso editar bastante aqui, mas não vou me atentar muito a isso, não. Pronto, então acho que ficou bem legal, na verdade, né? Se vocês conseguirem aí, podem dizer, então, enfim, se tiver alguma dúvida, se não estiver conseguindo, é bem legalzinho. E aí a gente vai, só para finalizar, criar aquelas formas de dentro. Então o degradê já está meio que finalizado. Então vou criar só a formazinha de dentro, que é novamente um retângulo, só que agora ele é sem preenchimento, então vou mudar aqui o preenchimento. Ele é, ó, inverter, e agora vou mudar só o contorno. Perdão, cancelar, ele é um contorno branco. Então, meu pai, o preenchimento é sem preenchimento e o contorno é branco. Pronto, foi. Então, vou criar aqui a minha forma, apertando no Shift para ficar quadradinho. Esse é o tamanho bom. Vou aqui puxar para cima da minha forma para a gente poder ver. Meu amigo, eu não estou vendo não. Pronto, vem aqui. Agora eu vou aumentar aqui o traçado para ficar bem visual. Acho que 10 está bom. Ficar muito grosso assim. Pronto, e vou aqui arredondar as pontas. Acho que a gente pode engrossar mais um pouquinho. Vou botar aqui no 15. Pronto, bem legal, né? Sim, tá. Arredondar mais um pouquinho para ficar mais... Pronto, acho que tá legal. Tá parecido, né, gente? Vou só... E agora, dentro a gente tem uma elipsezinha, um círculo. Vou criar aqui dentro mesmo. Segurando o Shift. Vou selecionar aqui, vou mudar, vou deixar bem no centro. E falta só um pontinho que tem ali, né? Vou criar aqui bem, só uma bolinha aqui. Meu pai, cancela. Vou apertar aqui. Foi, gente? Legal, né? Gente, acho que ficou bem parecido. Assim, não ficou igual, mas ficou bem parecido. Então aí, ó, só com duas formas, né? Que é esse retângulo arredondado e o círculo. E o degradê a gente conseguiu fazer uma forma bem legal, né? Uma logozinha bem legal, que é a do Instagram, que a gente usa bastante, no meu caso. E justamente isso. Agora, antes de a gente passar, se você tiver alguma dúvida, assim, não consegui pegar, podem falar. De novo, a gente falou isso, gente, é porque a gente realmente não quer que vocês fiquem com tantas dúvidas assim, porque é muito legal que a gente participe, mas que a gente consiga fazer depois, né? Não ficar só nessa observação. A gente consiga colocar essas coisas em prática. Só uma pausazinha agora, se o Luquinhas estiver por aqui, só para a questão do nosso formulário. Queria que vocês respondessem. Pode ser agora, Luquinhas? Amigo, eu acho que o Lucas não tá. Não Mas tá? tá sim. Tá sim, tá sim, tá sim. Mas alguém do ciclo aí de minicurso, se tiverem, acho que agora é um bom horário para a gente lançar esse formulário. Se alguém tiver, por favor, me responda. Certo, Nai. Então eu vou passar aqui. Na verdade, Nai, se tu quiser continuar, eu não sei se, se vai começar um novo assunto mais longo agora, né? Mas a ideia é que fosse um pouquinho mais tarde o Forms, tá? Agora, se tu for
começar a querer ter essa pausa, né, no raciocínio para começar um mais longo e aí não te cortar no meio, a gente pode passar agora também. Não, amigo, tudo tranquilo, no seu tempo. É só porque a gente tinha combinado assim, mas a gente pode continuar assim, esse nosso novo tema, né? Não é nem muito, muito longo, não, mas a gente vai finalizar aqui. Primeiro, eu acho que eu vou mostrar para vocês uma artezinha simples que eu fiz, só usando essas formas que a gente já até publicou aí no Instagram do Pet, né? Se vocês quiserem dar uma olhadinha no Instagram do Pet, que fez essa publicação. Acho que antes de tudo, eu vou primeiro explicar para vocês como salvar um arquivo, né? Porque ensinei para vocês como faz as coisas, mas nem como salvar. Então, vamos primeiro aprender como salvar. A gente vem em arquivo. A gente tem algumas formas de salvar. Você tem como salvar o arquivo no Illustrator, para você poder editar mais na frente. Ficar aí salvo com o seu computador. E tem como você apenas exportar a sua imagem, como seria. Então, você criou aqui na sua tela e você quer tirar aquela imagem, salvar ela mesmo como imagem, como um formato de imagem. Então, tem como a gente salvar, ó, salvar como a gente salvaria o nosso projeto, tá bom? Ó, eu posso aqui editar. E aqui tem algumas formas, ó, de Illustrator, mas essa é a forma, se você quiser editar depois em Illustrator, você salva em AI, né, que é Adobe Illustrator. Mas eu não vou salvar agora não, eu vou primeiro exportar essa minha imagem. Então, exportar aqui, ó, exportar, a gente tem essas duas formas. Exportar para telas, supondo, se você tivesse mais pranchetas aqui, seria melhor de você selecionar as pranchetas que você quer e tal. E aí aqui a gente tem como editar o formato. Eu aconselho vocês sempre salvarem em PNG, porque o PNG ele permite que você deixe o fundo sem nada, tá bom? Se você tiver um fundo, enfim, sem preenchimento, ele permite que essa imagem seja salva assim. É legal quando você for salvar uma logo, né, para colocar em algum lugar. É legal que essa logo não tenha nada atrás, para você colocar em cima de alguma outra cor. Enfim, então é bom que você saiba em PNJ. A diferença de PNJ para JPEG, enfim, tem alguns aspectos, mas a qualidade, o PNJ é às vezes melhor, mas às vezes também não é nada muito perceptível. Então tem que você salvar em PNG. Então aconselho vocês, de novo, perdão aí, em salvar em PNG, tá bom? Tem como vocês também salvarem de outra forma, né? Que seria exportar como. E aí eu vou aqui selecionar essa caixinha aqui. De novo, se eu tivesse várias pranchetas, teria como eu selecionar só as que eu queria exportar e tal. Mas como só tem uma, então vou exportar. Vocês percebem aqui, ó, que o fundo ficou transparente, né? Porque justamente estou salvando em PNG. Então, tem essa possibilidade de deixar esse fundo sem nada para se eu quiser criar uma logo, né? É bom que seja assim. E aí, de Não, novo, eu vou ó, dar um comentário rapidinho, só pode fazer, continuando amigo. essa parte para tu não pular. Duas coisas na realidade. Quando você vai salvar dessa forma, vocês viram que apareceu o explorador de arquivos do Windows, para depois ir para essa página do Illustrator. É muito importante que você selecione aquela caixinha que nós selecionou, que é usar pranchetas, Fazer porque aqui se de você novo. não selecionar ela, o arquivo... Marcar de novo, só para mostrar. Ó, Exportar como, exportar galera. como, exatamente. Já está ali que o arquivo está em PNG, mas não está selecionado usar pranchetas. Para salvar, você vai selecionar usar pranchetas, e dependendo se, pronto, no caso do NAI, só tinha essa prancheta, uma prancheta única. Se precisar de um intervalo específico, você clica e digita a prancheta certa, mas é muito importante que você coloque e selecione usar pranchetas para que o arquivo não saia bugado, porque se não selecionar o arquivo fica muito estranho. Daí pode passar, né, para a parte de salva já. Pronto. Acho que dá até para mostrar, se não selecionar, vai ficar assim, ó. Uhum. Vai mostrar Exatamente. tudo que tem na minha tela, e não é legal. Então é legal realmente você exporte como e selecione a prancheta, que aí ele corta direitinho o jeito que está na prancheta. E aí, ó, de novo, a resolução pode ser em 72 ppi, caso seja para upar em alguma rede social, é mais leve, se você tiver uma internet que não seja tão rápida assim. Também é bom que carrega nos celulares das outras pessoas, né, nas outras páginas. E realmente, mas se quiser uma imagem de ótima qualidade, com publicação assim diferenciada, também pode colocar em alta, também pode ser assim. E aí, voltando mais a esse assunto de cor, de fundo, né? Como eu crio esse fundo sem nada? Quando eu não faço nada aqui, ó.
vocês podem perceber que, tipo, ele tá branco, né? Mas aqui não tem nada. Branco mesmo é só pra gente ter a ideia que tá limpo. Mas realmente não tem nada. Então, toda vez que eu quiser criar uma publicação, uma arte, enfim, você tem que criar um fundo, que seria justamente com, um retângulo, né? Uma interseção, e aí... Ai, não fale não, meu amor. Oh, pronto. Pronto. Então, e aí eu coloco o preenchimento. Eu coloquei um preenchimento azul. Pronto. Então, e tirar esse traçado aqui. Ficar legal. Pronto. Então, aqui seria o meu fundo. Mas aí você cobriu tudo, né? Porque justamente a questão das camadas. Então, se for lá na camada e colocar ele lá para baixo, para que apareça tudo em cima dele. Então, vou puxar ele para cá. Então, agora eu vou ter um fundo. Não vou, quando eu for salvar aqui para vocês, vou mostrar. Arquivo. Exportar. Lembrando que é exportar. Salvar. Você salva em forma de Illustrator. Salvar como. Vou aqui usar a prancheta. Agora, ó, ele vai ter esse fundo. Então, se eu excluir ele aqui, cancelar, apertar aqui. Então, se eu excluir aqui, agora vai ficar sem nada atrás. Então, muito legal, questão de salvar. Então, vocês aprenderam aí como criar formas, como criar um projeto, e agora vocês aprenderam como salvar. Então, se tiver alguma dúvida, podem perguntar, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês um arquivo que eu fiz bem simples. Abrir, ó, de novo, abrir aqui. Só que agora eu vou abrir esse arquivo aqui. E vou dar aqui um zoom a mais. Essa publicação foi para o feed do Pet. Então, vou dar um Ctrl- aqui. Então, a gente tem essa forma de fundo, tá bom? Que é um retângulo. Então, a gente tem várias pranchetas aqui, vocês podem perceber. Não vou subir muito, porque o arquivo é bem grande. Então, ó, a gente tem mais de 3 pranchetas. Então, a gente, enfim... Aqui nessa primeira prancheta, a gente tem esse fundo, né? Que ele é que tem esse fundinho meio mesclado. Depois eu explico para vocês mais ou menos o que é isso. Mas a gente tem um fundo. E aí que eu utilizei de formas, ó, um retângulo mesmo, ó. Vocês podem ver que a gente pode editar aqui alguns retângulos. A gente tem... aí eu usei o texto, realmente texto. E... ó, vocês podem ver aqui também. E... usei a máscara de corte, ó, do mesmo jeito que eu mostrei para vocês. Usei a imagem, coloquei uma máscara de corte, depois fiz só esse contornozinho, com traçado bem legalzinho. Se quiserem, eu até posso mostrar para vocês como edita o traçado para deixar ele pontilhado. E foi basicamente isso, né? E posicionei eles em locais legais. Foi mais ou menos isso. Essa foi a ideia de publicação, foi bem simples. Eu achei que ficou bem bonita. E, tipo assim, justamente isso, o Illustrator, você ter o conhecimento básico, ok, mas o que mais vai diferenciar mesmo é a questão da sua imaginação, né, da sua criatividade. Você olhar também alguns exemplos, e aí você, enfim, faz a sua publicação, pode ser com recursos bem simples, mas fica bem legal e bem bonito. Acho que eu vou passar aqui rapidinho só para mostrar para vocês como é que é esse traçado, que eu já comentei, né? Então, se eu conseguir selecionar aqui, vai ser uma boa, né, amigo? Acho que foi o caminho. Não, não foi. Pontilhado aqui. Será que é isso? Então, eu vou criar aqui lá na mais fácil para vocês, tá bom? Então, ó, só queria mostrar realmente para vocês como é que a gente fez para um recurso bem simples essa publicação. Então, olhando lá, a gente fez um traçado, supondo um círculo, né? Vou usar aqui, onde meu amigo, apertando Shift. Aí eu vou tirar vou inverter. Pronto, inverti. Deixei ele aqui sem o traçado. Vou aumentar aqui o traçado para ficar bem visual. E agora eu tenho essa opção. Quando eu clico aqui em traçado, eu tenho essa opção de deixar uma linha tracejada. Ó. Também tem algumas outras especificações aqui, mas é mais no teste mesmo. É bom você olhar isso. E aqui você tem o espaçamento. Você pode deixar 20, supondo, né? Para não ficar tão distante. E aqui você pode arredondar os pontos, ó. Deixar arredondado em todos os aspectos. E aí eu posso... Agora ficou muito próximo, né? Eu posso também dizer montar aqui um padrão, né, de espaço entre os... Eu posso deixar aqui... Vou deixar aqui 25. Vou deixar aqui 30. Então vai ficar sempre assim, ó.
Agora ficou bem, não dá para ver muito. Vou botar aqui um 30 e um 60, talvez fique bem visual. Então, ó. E aqui eu boto um 30 de novo. Pronto. Então vai ficar assim, ó. Então eu posso fazer vários padrões. Então aqui é realmente mais experimentos, para ficar experimentando, ficar testando. Mas essa é uma outra funcionalidade do traçado. Vou aqui excluir. Eu acho que para finalizar a questão de recursos mesmo, eu vou apresentar para vocês só o efeito, tá bom? Amigo, rapidinho, só uma dúvida que teve no chat. Na realidade, duas, mas eu vou começar com a que tinha primeiro. A Bruna, ela perguntou como é que a gente faz para colocar 3 pranchetinhas juntas, que né, a gente faz o nosso feed. Daí, pronto, só para te pedir, da forma como tu for explicar, explica primeiro, criando tipo um arquivo que tem as 3 pranchetas, e depois cria só um e coloca as outras duas juntas. Pronto. Então, vou aqui retornar, eu posso vir para cá, sem fechar nada, eu posso voltar lá para o início, ó, nessa casinha, e aqui eu posso retornar para onde eu estava lá. Vamos, como você já está pensando em criar uma prancheta, né, um arquivo com 3 pranchetas, então você pode colocar antes mesmo de começar. Então, de novo, ó, coloquei aqui, lembrando, vou criar aqui assim. Não precisa editar sempre o título, tá bom? É mais porque mais fácil de você visualizar. E aí deixa quadradinho, né? Porque justamente seria uma fileirinha de Instagram, no caso. E aí eu vou mudar aqui, ó, pranchetas. Então eu vou colocar aqui 3 pranchetas, tá bom? E aí eu vou criar. Ele vai me criar assim, não tá naquele estilozinho, então aqui eu vou editar minhas pranchetas. Então, assim, quando eu não tenho nada aqui, ó, seleciono uma prancheta e dá para eu editar nas propriedades, editar a prancheta. E agora eu vou definir a organização, né? Tá aqui, eu posso excluir alguma prancheta, eu posso apertar aqui, vai excluir, ou eu posso apertar aqui, acho que dá para, pronto, dá para dar um Ctrl Z também. Posso deixar só uma, não, acho que eu criei prancheta demais, eu quero só 2, então dá para eu excluir aqui, Ctrl Z para retornar. Mas se eu quiser organizar elas em fileirinha, eu posso vir bem aqui, ó, organizar tudo, e aqui ele vai me abrir essa janelinha. Essa janelinha eu posso deixar aqui, ó. Ele tá aqui esses formatos, ó, se não for uma do lado da outra, em linha, né? Aí eu coloco, ó, ficou tudo em linha, que seria justamente a questão do Instagram, mas se eu tivesse 6 pranchetas, no caso, né? E aí eu queria ficasse, cancelar, perdão, gente. Se eu quisesse que ficasse 3 de 3, né? Duas linhas de 3, não. 2 linhas de 3 colunas, isso. Então, eu farei isso. E aqui eu selecionaria as colunas. Então, eu quero 3 colunas. E aqui eu posso deixar espaçado, se eu quiser um espaçozinho entre as pranchetas. Mas se você fizer uma publicação assim, digamos, que pegue mais de uma prancheta, que você vai fazer de arrastar, aquelas que, enfim, que a arte começa num e termina no outro, então é bom que você não coloque espaçamento, porque senão aí vai cortar a sua imagem, ou então seu objeto. Então, aqui, ó, você pode fazer dessas duas formas. Tudo bem? Tanto, enfim, criar as 3 pranchetas e vou aqui em reorganizar. Editar pranchetas e reorganizar. E aí você pode testar outras funções, tá bom? Também. Agora eu vou mostrar como se eu quisesse fazer isso só criando apenas um do início, né? Então eu vou aqui, não vou salvar. Vou voltar lá e vou criar novo. E aqui eu vou, ó, tá só uma prancheta mesmo. Criar, pronto. Então aqui eu vou de novo em editar pranchetas e agora eu posso criar outra prancheta. Ah, meu pai, cadê? Amigo, a partir daí é só tu, tipo, criar como se fosse uma forma. É só tu Tá aqui, ó, arrastar. pronto, achei. Não, mas tem como você criar a forma também. Boa, amigo. É que eu tava Isso. procurando. Ou daqui tem como você criar aqui, ó, selecionar e criar uma prancheta, enfim. Mas você também tem como criar aqui, ó. Aí já cria do mesmo tamanho, tá bom? Eu acabei, passou um branco aqui, mas eu já lembrei. Então, ó, vou dar um Ctrl menos. Agora tá tudo em linha. Se eu quisesse deixar essas 4 pranchetas, vou criar mais uma em linha, né? Vou aqui, organizar tudo, vou deixar aqui, então vou criar, pronto, ó. Posso deixar ela nesse layoutzinho, que vão descer, e deixar 3 colunas. Então, já ficou aí bem
do jeitinho lá, como se fosse uma publicação de Instagram. Tudo bem? Então, eu vou fechar aqui. Migo, qual é a outra dúvida? Se tiver ficado claro, no caso, né? Tomara que tenha ficado. Perfeito, daí já respondeu a dúvida da Bruna, ela até confirmou aqui no chat que ela já compreendeu. E o Fabiano tinha feito uma pergunta também, eu acho que eu posso até responder ela. Ele tinha perguntado como faz para aparecer essa barra superior de edição. Fabiano, agora eu penso em duas possibilidades para isso não tá aparecendo para ti. Primeiro, ó, vai na parte superior direita, que tem essenciais. Primeiro, ó, vê se teu Illustrator está selecionado nessa aba essenciais ou em clássicos essenciais, que são as duas abas que a gente mais costuma utilizar para poder fazer as artes no Illustrator, que são as que tem mais, elas são as mais completas, digamos assim. E caso não seja isso, é muito provável que o teu Illustrator não seja a mesma versão do NAI. Eu acho que a do NAI a Illustrator 2020. O meu, por exemplo, é o Illustrator 2019 e de um para outro tem algumas mudanças assim bem pequenas em layout. Então pode ser isso. Mas muito provavelmente, caso essa barra superior, no caso, por exemplo, caso as opções de traçado, opacidade, enfim, não estejam aparecendo para ti nessa barra superior, elas vão aparecer nessa barra da direita do NAI, que tem propriedades, entendeu? Normalmente é assim que elas ficam organizadas, caso não esteja aparecendo no teu. Se não tiver, tu só pode perguntar depois de novo, porque eu não te responder, aí tu fala comigo. Aqui mesmo você também pode, tipo, adicionar algumas janelas, ó, nesses efeitos. Você pode aqui colocar essa janela de controle, uma janela de barra de ferramentas, de propriedades, então você pode ativar elas aqui. Então, caso você tenha feito isso que o Lohan falou e não tenha aparecido, você pode selecionar algumas, ó, a minha está selecionada a de controle e a de propriedades, pode deixar também selecionada, para aparecer aí no seu layout. Tudo ok, amigo? Perfeito, né? Pode continuar, não tem mais dúvidas não. Então, para finalizar, já que eu mostrei para vocês agora a gente vai... Amigo, só uma dúvida, assim, se eu falo logo a questão de dicas, de atalhos, eu acho que eu vou falar logo, né? Até porque na próxima etapa vai ser uma coisa mais prática. Pode ser? Pode sim, amigo, pode sim. Então, conto com a tua ajuda para tu, enfim, falar aí a questão de dicas. Então, gente, acho que vocês já pegaram o geralzão, que são as ferramentas, que são, enfim, questão de imagem, questão de criatividade. E só vamos passar algumas dicas para vocês, para caso vocês queiram sair daqui já, sei lá, criar alguma coisa. Então, uma dica que a gente dá é a questão de, primeiro, de fonte, tá bom? Se vocês, essa fonte aqui, no caso, ela não vem no computador, vocês podem pesquisar fontes no Google mesmo. Tem um site, né, amigo, se quiser falar aí sobre as fontes. Sim, posso sim. Normalmente, isso é uma coisa que você tem mais conhecimento, eu acho que se você gostar mais dessa parte de criação de conteúdo visual, enfim, algumas fontes, elas casam mais com determinadas publicações, então é muito comum que algumas fontes que a gente utiliza, como, por exemplo, a fonte que o Pet utiliza no Instagram, não é uma fonte que vem dentro do pacote do Windows, digamos assim, que essa fonte que nós está mostrando, a Bison Bold, que é a que a gente utiliza no Pet. E caso você queira, por exemplo, baixar alguma fonte diferente, existem diversos mil sites assim no Google. Eu uso da fonte, que eu acho que é até o que eu ia mostrar também para vocês. Lá vocês podem tipo, pesquisar diversos tipos de fontes, fontes grossas, fontes finas, fontes serifadas, fontes sem serifa, enfim. Basicamente, essa é a dica. Se você quiser baixar fontes que não estão dentro desse pacote que vem no Windows, que é um pacote mais básico, você pode ir atrás de sites de fontes. São sites bem seguros e a instalação da fonte também é bem simples. Perfeito, amigo, perfeito. Então, outra dica que a gente dá também é a questão de imagens. Então, a gente tem alguns sites que eles disponibilizam imagens bem legais, com uma qualidade muito boa, que a gente pode... Eu vou só abrir um para vocês, rapidinho. Aqui, né? Pronto, eu vou aqui rapidinho. Eu mostro logo o FreePic ou o... O que tu acha, amigo? Mas o FreePic primeiro mesmo. Pronto. Já está até aqui selecionado. Então, aqui é bem simples. Você pesquisa algum tema, alguma coisa do tipo, e aí, olha, aqui tem um exemplo, fundo, bandeira, essas coisas. E aí ele vai aparecer tanto imagens como vetores e enfim, algumas coisas. Mas assim, você também pode pesquisar em inglês, que é bem mais fácil você achar algumas coisas.
Na verdade, a gente aconselha que pesquise em inglês mesmo, porque tem bem mais recursos. Complementando um pouco o que o Nai disse, esse é um site, como ele falou, que dá para você pesquisar tanto imagens quanto vetores. Então, por exemplo, vamos supor que você está fazendo... Que alguém que tem um mercadinho, sei lá, de familiar mesmo e queira ajudar tipo, seus pais a fazer uma arte para o Instagram, algo do tipo, e você queira um vetor que tenha frutas ou clientes, por exemplo. Pode até pesquisar aí, né? Tipo, procura fruits e coloca ali, tipo, tira de todos os recursos e coloca... E pera, amigo, não dá tempo ainda. Pois é. Só explicando isso que o Nai está fazendo agora, ele está restringindo a nossa pesquisa a vetores, tá? Ele vai clicar aí agora e coloca grátis também, já que a gente não tem o prêmio. Ah, Basicamente, o que essa pesquisa que o Nai está fazendo agora vai mostrar para a gente, ela vai mostrar para a gente vetores que possuam essa pesquisa que a gente está fazendo, então seriam frutas. Então, tudo isso aí que você está vendo na tela são pacotes de vetores que vocês podem baixar para utilizar no Illustrator ou em algum outro programa que use vetores. Basicamente, a diferença entre vetor para foto, como a explicou, é que esses vetores não perdem a qualidade se vocês derem zoom. Então, é muito útil. A gente usa dentro do marketing muito esse site, muito mesmo. A gente usa mais para pegar vetores, desculpa, do que fotos. E explicado isso, eu ia pedir agora para o Nai mostrar o site de fotos também, que a gente utiliza. é o... Unsplash. Pronto. Gente. Pronto. E, de novo, já traduziu aqui, mas a gente pergunta... Então, fosse precisar aqui alguma imagem sobre pessoas, né? Coloca em inglês. Mas é porque ele já traduz, é porque no meu computador tá ligado a tradução, mas no caso é bom que você colocasse people mesmo, tá, gente? Daí só explicando qual é a diferença desse site para o outro site que a gente estava utilizando, que também tem fotos. O Unsplash, assim como diversas outras bibliotecas, digamos assim, de fotos, ele dá fotos em Full HD, fotos com qualidade muito alta. Não são vetores, ou seja, a qualidade ainda vai ser perdida por serem fotos, mas ele é um site que dá fotos em altíssima qualidade. Então, se você for pegar alguma foto, algo do tipo, para usar em alguma publicação, ou enfim, eu recomendo muito que você use ou esse site, ou caso você conheça também algum outro site de bibliotecas de fotos, porque normalmente eles são sites que vão oferecer a melhor qualidade da foto. Daí só explicando também, tipo, clique em qualquer foto possível, assim, que aparecer aí, qualquer foto Vai mesmo. subir no meio, vai. Para baixar, eu sei que muita gente está acostumado com o Google, que é só você ir, clicar com o botão direito e apertar salvar a foto, mas nesse site especificamente, você tem que apertar ali um download grátis, tá? Porque se você salvar clicando com o botão direito, a qualidade é perdida, então sempre que forem salvar, façam isso que nós está fazendo agora, que é basicamente clicar ali e selecionar um ponto para salvar o arquivo, e é isso. Essa é basicamente a dica de site de fotos que a gente tem para dar para vocês, caso vocês não conheçam nenhum. Ai, meu pai, vai, não vou salvar não. Pronto. Gente, Lohan, vou pedir só para tu fazer um favor para a galera, colocar, digitar aí no chat para a galera tirar um print, sei lá, copiar. Tá bom, amigo? O site que tu fala? Colocar aí os sites que a gente utiliza. Okay. Só digitar aí pra galera, quando for quiser pesquisar, entendeu? Tu entendeu? Tipo, colocar aí o nome. Freepik e tal. Ah, tá. Desculpa aí. E mais alguma, tipo, faz inspirações no geral, uma coisa bem prática. Eu tenho o Pinterest, né? Que a gente, enfim, você pesquisa algum um tema e você vê lá algumas publicações, algumas ideias, então que você possa se inspirar e fazer o seu próprio aqui no Illustrator. E também se tem questão de cores, tem alguns sites que eles meio que fazem uma harmonização das cores, e você coloca, então eles disponibilizam algumas paletas de cores, então você pode também, supondo, você não está sabendo muito bem como casar uma cor com outra, então você vai lá nesse site. A gente tem um aqui, eu vou mostrar rapidinho, mas assim, são vários, então você pode, enfim, pesquisar realmente por aí. Aí vem aqui, ligue o gerador. Pronto. Então aqui ele vai criar várias paletas de cores. Você apertando espaço, vai mudando, ó. Então ele vai criar várias paletas de cores para você, enfim, inspirar na hora de fazer alguma arte. Então, essas são nossas dicas em geral, né? Faltando aí 12 minutinhos. Eu acho que no mais é isso. Tá bom, galera? Uma questão de vetores, né? O Lohan vai falar mais específico na próxima reunião.
mas existem alguns vetores que a gente aplica no fundo da nosso projeto para dar uma diferenciadazinha, e vocês acham esses vetores justamente naquele site que a gente colocou no FreePic. Então, se você quiser dar um efeito, supondo, de nuvem atrás da sua arte, né? Tem como colocar, o Luan vai mostrar mais ou menos para vocês no próximo dia, que é quinta-feira. Então, não percam. Assim, acho que hoje foi até bem completo, mas próxima semana vocês vão aplicar muito mais na prática, enfim, vai ser bem mais interativo. Espero que vocês tenham gostado de hoje.